Olá, eu sou André Mastro. Vamos começar a nova temporada do nosso programa Musicada História, com o tema Voto e Eleições, parte 1. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. A cada eleição, brasileiras e brasileiros são chamados a manifestar sua vontade política através do voto universal. Momentos de decisão que trazem consequências na vida de todas as pessoas, independente de haverem votado ou não. É quando se concretiza um desejo de comunidade em que os eleitores expressam suas vontades e os seus pontos de vista, mesmo que o voto seja impensado, irrefletido, manipulado pela ignorância, pelo poder econômico, pelas fake news ou pela força bruta, ele reflete um retrato do Brasil e do seu povo, nossas preferências, consentimentos, reprovações ou aprovações. Pelo voto é definido um rumo para o país, o Estado e as localidades. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que nem voto havia. Tão logo a coroa de Portugal ocupou o território que viria a ser chamado Brasil, no século XVI, o voto ainda estava concentrado na vontade e decisão de uma só pessoa, o rei de Portugal. Cabia ao rei escolher quem governaria o território e a mais ninguém. Era uma decisão de mando. O primeiro a tomar essa decisão foi Dom João III, em 1534. Ele dividiu a América Portuguesa em 15 capitanias hereditárias, que seriam entregues a donatários, que governariam em nome do rei. Os nomeados eram comerciantes e fidalgos de Portugal, filhos mais novos de famílias da nobreza, que se ficassem por lá não acumulariam riqueza. Isso porque, na época, apenas os filhos homens e primogênitos tinham direito à herança do pai. Os mais novos, se quisessem enriquecer, teriam que se aventurar no comércio marítimo ou nas colônias. O rei fez 15 riscos no mapa do Brasil, ignorando os verdadeiros donos da terra, os povos indígenas. Pelo Tratado de Tordesilhas, a parte do mundo que caberia aos portugueses ia da atual cidade de Belém do Pará até o porto de Paranaguá, no Paraná. As capitanias seriam passadas de pai para filho, por isso hereditárias. Assim o rei decidiu. Alguns agraciados, como Antônio Cardoso de Barros, donatário da capitania do Ceará, nem chegaram a colocar os pés nessas terras. Outros sucumbiram sob os ataques indígenas. Algumas capitanias sobreviveram em pequenas feitorias e vilas. Só 2 tiveram relativo êxito: Pernambuco e São Vicente, no litoral de São Paulo, governadas pelos donatários Duarte Coelho e Martim Afonso de Souza. Conseguiram alguma prosperidade por conta da plantação de cana-de-açúcar e instalação de pequenos engenhos, além de terem estabelecido uma política menos hostil em relação aos indígenas, estabelecendo uma relativa convivência entre colonizadores e nativos. Cabia aos donatários a mesma posição de mando em suas capitanias, como se fossem reis em seus territórios, e firmavam seu poder distribuindo grandes extensões de terra aos colonizadores, as sesmarias,
que deveriam ser desmatadas, quase sempre tacando fogo, em troca de favores. Por sua vez, o sesmeiro era quem mandava no seu vasto território. Por séculos, essa foi a forma de fazer política, iniciada no Brasil colonial e que, em muitos lugares, dura até hoje. Há uma semelhança com hábitos políticos atuais. Mandatos políticos que duram toda uma vida, passados de pai para filho, avô para neto, marido para esposa, distribuição de terras e benesses como forma de consolidação no poder, o fogo nas florestas, o desprezo aos povos da terra, uma só pessoa decidindo por todos. O único espaço político no Brasil colônia eram as câmaras dos vereadores. Isso por conta da tradição medieval portuguesa e as ordenações reais, manuelita e filipinas. Sempre que surgiam vilas, a primeira delas em 1532, no atual município de São Vicente, deveria ser criada uma Câmara de Vereadores, que acumularia os poderes executivo, legislativo e judiciário em suas localidades. Aos vereadores cabia a coleta de impostos, a regulação de ofícios e comércio, preservação do patrimônio público, serviço de justiça, polícia e manutenção das prisões. Por essa razão, Câmara de Vereadores e cadeia eram instaladas em um único edifício, conforme pode ser verificado em cidades históricas como Ouro Preto. Com a independência do Brasil, o poder das câmaras de vereadores é bastante diminuído, até serem dissolvidas com o advento da República, quando a administração dos municípios passa a ser exercida por intendentes, nomeados pelos presidentes das províncias. As câmaras só voltam a funcionar a partir de 1930, com o fim da chamada República Velha ou República Oligárquica. Liberdade, igualdade, justiça, no Brasil era um só ideal. Mas o braço dos fortes na lista transformou-as num fato real. Guerreiros do norte, do centro e do sul, enchestes de estrelas um céu todo azul. A Revolução de 30 restabelece as câmaras dos vereadores, agora com papel exclusivamente legislativo. Mas esse período dura pouco e elas são novamente fechadas em 1937, com o golpe do Estado Novo, quando Getúlio Vargas se torna ditador. Com o restabelecimento da democracia em 1945, as câmaras são retomadas e começam a modelar a conformação atual. Da colônia até o final da monarquia, o voto no Brasil era muito restrito, seja para câmaras dos vereadores, dos deputados ou Senado. Apenas os homens que comprovassem renda mínima de 100 mil réis, valor bastante elevado para a época, é que podiam votar. Mulheres, jovens com menos de 25 anos, assalariados, artesãos e pequenos comerciantes ou sitiantes, escravizados, soldados, clero e indígenas não tinham direito ao voto.
O voto por renda ou voto censitário é eliminado apenas quando surge a República e a Constituição de 1891. A idade mínima para o voto é diminuída para 21 anos, mantida a exclusividade do voto masculino. Analfabetos e mulheres seguiriam sem direito ao voto, excluindo do processo decisório a maior parte da população brasileira. Até o momento da monarquia, e mesmo sob a República, havia uma série de exigências legais ou extralegais pelo comportamento dos poderes locais. Para uma pessoa ser eleita, mesmo que fosse para uma Câmara Municipal em uma pequena vila, apenas o chamado, abre aspas, homem bom, podia ocupar cargos eletivos. Este termo foi definido em lei como resultado de muitos debates no Senado. Além de comprovar a renda de 100 mil réis, a pessoa que quisesse participar da política tinha que comprovar ascendência cristã inconteste, sem, abre aspas, impureza de sangue, bem como ser proprietárias de terras e escravos. E mais uma exigência, notem, livre de, abre aspas, mácula do trabalho manual, ou seja, somente aqueles que abominavam o trabalho braçal é que poderiam participar da política. Percebam como o desprezo da maioria dos políticos em relação ao trabalho do dia a dia vem de longe. A regra era para assegurar que somente os grandes senhores de terras e escravos com títulos de nobreza, os grandes comerciantes, os ricos, enfim, pudessem participar da política. Os que não cumprissem esses requisitos e quisessem participar da política eram chamados de, abre aspas, homens maus. Exatamente, isso definido pelo Senado nos tempos do imperador. Caso uma pessoa considerada, entre aspas, homem mau, ou seja, alguém que não fosse rico ou pobre, concorresse a algum cargo e vencesse, o chefe político local daria um jeito de alterar a ata eleitoral para que o eleito não pudesse assumir. Era chamada, entre aspas, eleição a bico de pena. A pena da caneta era quem definiria quem seria eleito ou não. Um pouco da trilha sonora dessa época são as modinhas. O escritor paulistano Mário de Andrade, em uma de suas frentes de pesquisa, resgatou várias dessas músicas, um tanto esquecidas no tempo. Uma delas, muito gravada por cantores e cantoras, foi recolhida por ele e tem autoria desconhecida. Vamos apresentá-la a vocês agora. Chama-se Viola Quebrada. Quando da brisa no açoite a flor da noite se acurvou, fui me encontrar com a maroca, meu amor. Eu senti na alma um golpe duro quando ao muro lá no escuro meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Minha maroca resolveu por gosto seu me abandonar, porque o fadista nunca sabe trabalhar. Isso é besteira, pois da flor que brilha e cheira a noite inteira vem depois a fruta que dá gosto de saborear.
minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Por causa dela sou rapaz muito capaz de trabalhar e noite e dia e noite capinar. Eu sei carpir porque minha alma está arada, loteada, capinada com as foiçadas dessa luz do teu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Voltando às nossas eleições, percebam que muito do comportamento das elites políticas que se revezavam na política desde os tempos das capitanias hereditárias preserva essa forma de se manter no poder. Por exemplo, a prática de se autoafirmar como cidadão de bem e cristão nas campanhas políticas. Fazem isso com um único objetivo de angariar votos, mesmo que isso signifique o abandono do princípio do Estado laico e, sobretudo, do segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Oh, Senhor, cidadão, eu quero saber, com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Esta composição que estamos ouvindo, chamada Senhor Cidadão, é de autoria do baiano Tom Zé. Tom Zé é dos mais inventivos e inquietos compositores brasileiros. Aos 85 anos, ele mantém acesa sua chama de criatividade musical, ainda lançando CDs e novas composições nas plataformas digitais e mantendo uma agitada agenda de apresentações. Ao longo de sua carreira, são mais de 30 trabalhos lançados, entre CDs e DVDs. Para quem estiver interessado no que há de mais moderno na produção musical do Brasil, é super indicado um mergulho na obra de Tom Zé. Musicada História, uma série de podcast que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. A realização é da multitude de projetos sociais e culturais. Os textos são do Célio Turino, a locução é minha, André Mastro, e eu também canto neste e nos outros episódios. Sempre sou acompanhado pelo violonista Deni Domênico, que também faz os arranjos, e pelo percussionista Lucas Brogiolo. A captação de áudio e filmagem é do Alexandre Occhidi. Nós agradecemos sempre a Neca Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e ao Teatro Minas. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e também nas plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Vocês podem nos acompanhar sempre nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.